Eu até vi recentemente, né, várias reportagens, várias pessoas fazendo as suas homenagens, suas condolências, né, em relação a respeito à morte da rainha, mas em contrapartida também tivemos muitas críticas, né, em tempos aí de banalização de alguns termos, né, termos como fascismo, nazismo sendo usado de forma errada, muitas vezes as pessoas também usaram agora trazendo falando da monarquia como uma tirania, né, muitas pessoas falando críticas, como elogiar uma rainha, um império onde realmente no passado foram exploradores, tinha escravização de povos. Eu queria trazer esse assunto à tona, que eu acho muito importante, né, da gente deixar muito claro da diferença entre monarquia e tirania, até porque temos alguns países, né, vamos dizer assim, que são presidenciáveis e que existe a tirania também, né, e temos aqui do nosso lado um exemplo, Venezuela, sei lá, só para citar aqui um exemplo, temos o próprio Putin, no caso, que não é rei, mas tem ali, né, visto muitas vezes na ordem como um tirano, mas eu queria entender da sua visão, né, por que as pessoas associam muito exatamente ainda a monarquia a uma tirania, por exemplo? Porque no período republicano, uma das coisas que a república tem que fazer é criticar a monarquia justamente para que as pessoas não vejam benefício nela. E eu gosto muito da história do Winston Churchill, uma das coisas que Churchill sempre dizia é que o melhor regime que existe é a monarquia constitucional. Porque você tem uma família designada como guardiã dos melhores valores da sociedade. Ou seja, é um pessoal que vai ser treinado, que vai falar idiomas, que vai ter conhecimento do mundo, que vai poder representar o melhor que o país tem. Claro que são seres humanos, vão ter os seus problemas? Vão. Mas é uma família que está sob escrutínio 24 horas por dia. Não é? Então você não pode ver, você não vai ver o príncipe Charles falando palavrão, você não vai ver. Há uma postura diferente de maior dignidade, porque você precisa ter esta dignidade para que o povo olhe para o governo e para a coroa sempre com respeito. Não é? Você ter alegria de ser, você ter orgulho de ser cidadão britânico. Agora, nas repúblicas, o que acontece? A gente associa chefe de Estado com chefe de governo, e aí, quando o governo está ruim, nós achamos que o país está ruim. E não é verdade, não é, porque governos vão e vêm. Governos passam, o Estado é permanente. E esta é a noção que você tem. Todo primeiro-ministro, quando senta na frente do chefe de Estado, quando sentava na frente da Rainha Elizabeth, agora vai sentar na frente do rei Charles III, o que ele vai notar? Ali está um indivíduo que eu vou passar, mas ele vai continuar na mesma função. Então ele sabe que aquele cidadão é o repositório de toda a expectativa de um futuro de um país. Então, quando a gente fala, e as pessoas vão confundindo porque elas acostumaram a ver na televisão as histórias de monarquias absolutistas, mas essas coisas acabaram no século XIX ou do século XVIII. Né? Eu posso ter aqui uma monarquia aqui e ali, em que o chefe de governo é o chefe de Estado, como é o caso, muitas vezes, das monarquias que você encontra ali no Oriente Médio, mas se você pensar, Dubai não seria Dubai se não tivesse tido uma família real que fizesse o que foi feito em Dubai. A mesma coisa em Abu Dhabi, ou a mesma coisa no Catar. E até mesmo, muita gente reclama, até mesmo na Arábia Saudita. Não é? Então, o regime foi importante ali. Claro que uma coisa que as pessoas esquecem também, Paula, é que no presidencialismo que a gente adota, o modelo que nós adotamos americano, o chefe de Estado é chefe de governo, ela acumula as duas funções. Uhum. Na monarquia, quando o chefe de Estado é chefe de governo, a gente chama de monarquia absoluta. Uhum. Veja só, o absolutismo só é exercido quando você tem os dois. E você imagina que o rei nunca vai ter o poder que o chefe de Estado tem. A monarquia absoluta seria o sistema presidencialismo, então. Seria o sistema presidencialista. Por essa razão que a gente criou esse monte de freios e contrapesos de que ninguém se dá bem, e por essa razão que os poderes podem ser independentes, mas harmônicos nunca. E a democracia? Você tem... Onde você acha que existe mais democracia? Não é? Vamos pensar assim.
embora a figura do rei não esteja presente, mas a Austrália é uma democracia? Canadá é uma democracia? Holanda é uma democracia? Você começa a pensar nos países, você vê que existe um sistema democrático muito mais intenso até. Porque o problema é o seguinte, o problema republicano é esse tic-tac eleitoral e a tentativa da pessoa permanecer no poder mais tempo do que o deveria.